Isso, já está aqui. Esse povo é muito competente. Glória a Deus. Vamos lá. Há um que é só e não tem ninguém, tem tão pouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é válido e enfadonha a ocupação. Próximo. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Se o seu companheiro... Não, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus colocou no meu coração. E o tema dessa palavra é uma família equilibrada. Família equilibrada. Deus sonhou com a família, irmãos, desde o Éden. Aliás, antes do Éden, né? Porque Ele era Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no Éden, Ele nos deu uma configuração de família. Quando Ele entregou Eva para Adão, e Adão falou: ufa, essa sim é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. E então Deus já disse o seguinte: por esse motivo, o homem vai deixar a guarda do papai e da mamãe, vai deixar de ser o filhinho do papai e da mamãe, e vai se unir à sua mulher, formando com ela uma só carne. Deus já tinha essa configuração. Então aqui também Deus nos entrega uma outra mensagem, que a família que Deus idealizou, existe um homem, uma mulher e filhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que família é um laboratório. E ali nós fazemos alguns experimentos. Por mais que a gente faça um curso, como o meu filho está fazendo agora, um curso de noivo, é lindo, é maravilhoso. Mas ele só vai aprender o que é um casamento depois que ele casar. A gente só aprende a ser mãe depois que o filho nasce. Eu estava com uma expectativa ardente no meu coração. Para te falar a verdade, pastor Eduardo, eu estava até com um pouco assim de receio. Por quê? Porque na minha família, para a honra e glória do Senhor Jesus, a régua é muito alta. A minha mãe, ela foi uma mãe que me deu apoio em todas as etapas da minha vida. Principalmente quando eu me casei, que eu fui mãe, né, e etc. E quando a Luísa engravidou, gente, eu pensei: meu Deus, será que eu vou dar conta dessa missão? É uma missão muito difícil. Será que eu vou dar conta, né, dessa comparação? Nossa, mas a Peta, meu Deus, a Peta foi tão boa. Será que a Márcia não aprendeu com ela, né? E logo em seguida, antes um pouco de eu ser avó, o meu irmão foi avô. E eu admiro muito a minha cunhada, porque ela também tem sido uma sogra muito boa para a nora dela, uma avó exemplar para minha sobrinha neta. Então eu pensei: será que eu vou dar conta de ser avó, né? E aí, gente, eu vou falar para vocês que quando o Antônio nasceu, a vovó Márcia nasceu junto com ele. E eu tô dando conta. Então, família é um laboratório. E a gente faz algumas experiências. E a gente passa por transformações. E a gente testemunha. Provérbios 27:17. Aonde um ferro afia o outro ferro. E a gente tem a oportunidade de aprender uns com os outros. Esse é um mistério forte da família. Só que, e muitas vezes,
nós não conseguimos aprender com esse método de Deus, porque Deus, Ele une pessoas diferentes, de propósito e com um propósito. É um método que Deus utiliza para Ele deixar esse instrumento que somos nós, utilizáveis nas mãos dEle. É um método de amadurecimento, é a família. Só que muitas vezes, dentro dessa estrutura, que não são só flores, acontecem as comparações, acontecem as frustrações, as complicações e muitas vezes até o divórcio. Por quê? Porque a gente não se deixa aprender com as adversidades e a gente é cabeça dura e acaba querendo fazer do nosso jeito, com a nossa força. Então Deus constituiu o casamento porque Ele entendeu que não era bom o homem ficar só. E o casamento é um plano de Deus para nós. Agora, viver isso da forma como Deus quer, nós temos um segredo. Nós temos que abrir mão daquilo que é ideal para que nós possamos viver o que é real. O que é isso, pastora? É assim. Muitas vezes a gente vê filme na Netflix, né? E a gente vê aqueles casais que são perfeitos. E às vezes a gente casa achando que casou com um príncipe encantado, que esse homem não tem defeito, que ele não acorda mal-humorado, sabe? Que ele não ronca, né? Às vezes você, mulher, acha que casou com uma Barbie. Um homem, né? Às vezes você, homem, acha que casou com uma Barbie. Que a sua esposa vai estar sempre perfeita, impecável, que ela não solta pum, né? Mas aí de repente você vê que, nossa, ela é tudo normal. Que ela tem a TPM, que ela acorda mal-humorada, que ela tem o dia mal, né? E o seu marido também. E que vocês são pessoas comuns. E que esse é o mistério. O grande problema é quando a gente deposita tanta expectativa no lugar errado. Porque a nossa expectativa tem que estar em Deus. E a gente deposita a expectativa no parceiro. Ele não vai me decepcionar. Ele não vai fazer esse negócio errado. Ele não vai me trair. Ela vai ser melhor. Ela é perfeita. Não, gente. Somos todos imperfeitos. Mas o grande porém, a grande pedrinha que está aí, se chama comparação. Em Gênesis 29, conta uma história de duas irmãs, Lia e Raquel. E o grande problema dessas duas irmãs, que elas passaram grande parte da vida delas frustradas, porque uma queria ter o que a outra tinha. Lia sonhava com o amor de Jacó, que Raquel possuía. E Raquel, por sua vez, sonhava com os filhos de Lia. Meu Deus, as duas passaram anos frustradas, entristecidas, porque não parava para contemplar aquilo que elas tinham. Elas queriam o que a outra tinha. Eu quero te dar uma notícia, uma revelação, sabe? A comparação é o alimento da frustração. A Lia foi confiado a maternidade. Eu concordo com você que é muito frustrante para uma mulher. Eu sou mulher. E se o Rodrigo levantasse algum dia e olhasse para mim como se eu não fosse aquilo que ele esperava ter, sabe? E tivesse assim uma rejeição por mim, isso seria um desafio muito grande. E Lia, ela teve esse sofrimento. Eu concordo com vocês, né? Quando Jacó acordou nas núpcias, ele queria ver Raquel e ele falou: meu Deus, que acidente que é esse? Eu vou lá reclamar os meus direitos. Eu não casei com você, eu queria era Raquel, eu sou apaixonado por ela. Deve ter sido uma dor muito grande para Lia. Eu concordo que foi um desafio.
mas a ela foi confiado a maternidade. Gente, Lia, ela teve Rúben, ela teve Simeão e ela teve Levi. Mas foi somente quando ela deu à luz ao quarto filho, Judá, que ela entendeu o propósito dela na terra. Olha só o que está escrito. Eu esqueci de passar esse versículo, mas se for possível, coloca ele aqui. Gênesis 29, 35. Porque Deus me deu ele agora mesmo. Eu acrescentei aqui. Gênesis 29, 35 fala assim: de novo concedeu e deu à luz um filho. Então disse: desta vez, das outras vezes ela não louvou. Está escrito: desta vez louvarei no Senhor. E por isso eu vou colocar um marco, tá? Eu vou chamar esse filho de Judá. Judá significa louvor. Judá significa glória a Deus. Então dessa vez eu entendi. Por isso que muitas vezes você, homem ou mulher, você fica amassando barro em uma experiência porque você não consegue tirar proveito daquilo. Você não consegue entender que o seu propósito é louvar a Deus naquilo que Deus te plantou. Foi preciso 4 filhos para ela entender que o propósito dela não era só o amor de Jacó, mas era ser uma boa mãe. Raquel foi diferente. A Raquel foi confiado o coração de Jacó. Mas talvez ela não conseguia ser essa mulher que Jacó queria, porque ela estava sempre triste, porque não podia dar filhos para ele. E talvez, tá? Talvez, isso aqui é uma interpretação da minha cabeça, não tirei isso aqui de nenhum teólogo, isso é uma coisa do meu coração. Talvez, ela até morre no parto do segundo filho, porque ela não teve a oportunidade, como Lia, de alinhar o coração dela com Deus, para desfrutar do propósito que ela tinha aqui na terra. E aí o que acontece? Ela morre quando dá à luz a Benjamim, e ela não fica nem com filho e nem com marido. Quantas vezes eu já vi isso acontecer em aconselhamento pastoral? Nem filho e nem marido. A pergunta que não quer calar hoje é: qual é a sua frustração? Quanto tempo mais você vai perder olhando para o que você não tem? Quanto tempo mais você vai perder olhando para o que o vizinho tem? Quanto tempo mais você vai perder em não desfrutar daquilo que a você foi confiado? Nossa, pastora, mas você sabe o que eu queria? Eu queria muito ser igual a pastora Jordana. O meu sonho é que o meu marido fosse o presidente, o pastor presidente de uma igreja. Meu marido não é espiritual, por isso que os problemas acontecem lá em casa. Pastora, mas você sabe qual que é o problema? Esses dias para trás, no aniversário da pastora Jordana, o pastor Eduardo falou assim: minha esposa está fazendo 42 anos e o tempo só fez bem para ela. Ela foi mãe de 3 filhos, nunca fez uma plástica e continua linda. Meu problema é esse, pastora, porque minha esposa nem teve filho e já precisa de reparo. Comparação, o alimento da frustração. Pastora, o meu problema é o seguinte: eu faço exatamente como a minha irmã faz. Eu levo meus filhos para a igreja do mesmo jeito. Os dela deu tudo certo, mas os meus estão tudo perdido. Não, pastor, o meu problema é o seguinte: eu gostaria muito de ter um pai mais
compreensivo, de ter nascido num lar estruturado. O meu problema é que eu não tive um pai como o meu amigo teve. Esse é o meu problema. E eu queria te pedir no dia de hoje, seja gentil com você mesmo. Seja generoso quando você olhar com tudo o que Deus te confiou ao seu redor. Eu quero te dar uma notícia hoje: você não vai ter tudo o que você quer. Isso é fato. A gratidão, meus irmãos, eu falo isso quase todas as vezes que eu subo aqui. Lá no Salmo 37 fala: agrada-te do Senhor, seja grato com o que você tem. Só assim Deus vai visitar o seu coração e entender o que você deseja e te entregar o seu desejo. Mas sem gratidão, com esse tanto de comparação, com esse tanto de murmuração, não vai dar certo. Os seus planos serão frustrados, porque o problema não está em Deus, o problema está no seu coração, que não sabe agradecer o que você já tem. Como que Deus vai te confiar em te dar mais alguma coisa, se você não sabe agradecer nem o que você tem? Não tem jeito. E aí eu te falo algo. Lá no Salmo 119, Deus nos dá um segredo. Lá no versículo 105 ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a palavra, ela clareia o meu caminho. Ela clareia, sabe? Então, lâmpada para os meus pés. Quando meu marido vai viajar e está de noite, e ele gosta de viajar de noite, ele se sente muito tranquilo se o farol da caminhonete está ótimo. Mas ele fica tenso quando tem qualquer problema, quando está desregulado, quando queima um farol no meio de uma viagem, quando a luz alta não está funcionando e só a luz baixa. Meu Deus, é um perigo. Por quê? Porque ele não tem visão ampla para ele ver se ali tem uma curva, se pode virar à direita, se tem uma lombada, se tem um quebra-mola, se tem um buraco, se o caminho... Ele não sabe, né? Então, para ele viajar, o farol tem que estar top. Para você caminhar na sua vida, a sua lâmpada tem que estar top. Diferente do carro, ele pode levar no mecânico e consertar, ou até trocar a lâmpada do farol. Mas a sua lâmpada só vai regular se você se dedicar à palavra. Por isso que tem muita gente só andando e tropeçando sempre, porque anda com a luz fraca, não olha nem para aqui tem uma pedrinha, não, aqui tem um buraco, está sempre caindo, está sempre entrando em confusão. Sabe por quê? Porque o farol está baixo, não tem intensidade na lâmpada, está andando igualzinho com essas lâmpadas daqui, ó, da igreja. Não dá para ver o que tem a meio metro de distância. E quer ter a vida que o pastor tem, e quer ter a vida que a irmã tem. Não olha para o que está faltando em você, não. É a minha parte que eu tenho que fazer. Não. Acha que Deus é injusto, que Deus dá mais para uns e menos para os outros. Só sabe murmurar. Só sabe murmurar. Ah, eu queria tal coisa. Quando Deus entrega tal coisa, mas eu queria outra coisa. Aí Deus entrega, mas eu queria era outra coisa. Uai, não, pera lá. Não, não é assim não. Deixa eu te falar. Deus é a fonte de tudo. E sabendo disso, Ele pode transformar o seu marido e os seus filhos através da sua oração. Ele pode te curar através de um médico, de um terapeuta, da oração de um pastor. Ele é o milagre na sua saúde. Ele é a vitória que você espera naquela causa impossível. É Ele que vai amolecer o coração do juiz e vai te entregar a vitória. Ele pode te fazer prosperar através dos seus dízimos e ofertas. Ele é a fonte de tudo. Não tem outra fórmula. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se nós temos uma postura de muita exigência, de comparação, de insatisfação, nós não vamos conseguir
aprender com as dificuldades. Porque, sabe por quê? Porque nós nos enxergamos como vítimas e não como autoras da nossa história. Todas as vezes que eu escuto, né, às vezes o testemunho do pastor Eduardo, gente, o pastor Eduardo é a pessoa mais improvável que tem. Ele poderia muito bem ter colocado uma muleta aqui, ó, e ser um nada hoje, se ele fosse comparar a vida dele. Quem já escutou o testemunho dele sabe do que eu estou falando. E quem ele é hoje? Sabe por quê? Porque ele olhou para tudo que poderia transformar a vida dele, que é Deus. Algumas pessoas têm mais desafios que outras. Mas o que eu quero te falar é que o desafio que Deus colocou para você é porque você dá conta de resolver. Mas se você se encontrar numa postura de autora e não de vítima, essa postura aí não vai te levar em lugar nenhum. Por isso que eu sempre gosto de mencionar o livro Poliana, porque no livro Poliana conta a história de uma criança que ela dá lição de moral em muitos marmanjos por aí. Ela sabe fazer até o que dá errado, fazer dar certo. Ela sabe florescer no meio de um tanto de adversidade. Você pensa assim, não, agora não tem jeito dela ver um lado bom naquilo. Ela enxerga. E tudo que poderia ser ruim, acaba sendo bom. Agora, às vezes você tem muito mais motivo para ser feliz do que para ser triste, mas você só fica macetando naquilo que você não tem. Como você tem reagido aos nãos de Deus? Será que os sims não são muito maiores do que os nãos? Eu quero te dizer que em Mateus 11, nos ensina que o reino, ele é tomado por esforço. A sua parte, Deus não vai fazer. Não vai fazer. A nossa vitória está garantida na palavra. Sabe, no tempo de Josué, ele teve que conquistar um território físico. Ele e mais 9 foram lá visitar a terra e saber o que tinha lá. Só ele e Caleb que voltaram e falaram assim, nossa, lá tem tanta coisa boa. Meu Deus, mas tem muita coisa boa lá. Os outros 8 falaram assim, só tem gigante, nós não damos conta não. Hoje nós vivemos o tempo da graça, tá? Da graça. O que significa isso? Que na palavra nos é garantido o melhor. Que nós seremos vencedores nas nossas batalhas, que nós teremos o melhor casamento, que os nossos filhos serão prósperos. Tudo é garantido, nós somos herdeiros, nós temos que ter essa postura de herdeiro, tá? Porém, nós temos que conquistar um outro território, que é o território espiritual. Se a gente não fortalecer no espírito, a carne vai falar mais forte do que o espírito, e aí você vai perder todas as batalhas por esses gigantes que você enfrenta nos dias de hoje. Qual é o seu gigante? Qual gigante você tem enfrentado? São as redes sociais? É a preguiça? É a procrastinação? É o excesso de trabalho? É fácil, né? A gente se esconder no excesso de trabalho, porque socialmente falando a gente está top. Fulano trabalha demais, nossa, está sempre cansado, mas nossa, ele é muito zeloso com a família, ele dá tudo de bom. Fulano mora na melhor casa, tem o melhor carro, mas fulano trabalha de domingo a domingo. Socialmente falando, ele está justificado. Fuga. Qual tem sido a sua distração? Eu volto a te perguntar, qual é a sua distração? Tem alguém falando por aí? Oi? Oi, amiga. Oi! E aí? Ah, achei que estava falando comigo. Amiga, eu vou dar uma passada lá na casa da minha mãe,
Porque assim, tá me cobrando demais, sabe? Minha presença lá. E aqueles assuntos de velho que você sabe. Mas eu vou ter que dar uma passada lá, sabe? Tá bom, tá bom. Depois a gente conversa. Tá, beijo, tchau. Oi, Nossa, filha. O celular meu não para. Filha, Oi, mãe. tudo bem? Que saudade que eu tava de você. Ah, Minha tá filha, eu bem. passei a semana inteira te esperando aqui. Sério? Senta aí, vamos conversar um pouquinho. Peraí, só vou responder um negócio aqui. Sabe, esses dias para trás eu estava orando e perguntando para Deus, sabe? Orando por você Peraí, mãe. e... Peraí, só um pouquinho. Oi. Eu não acredito que esse menino foi seu neto. Foi para a secretaria de novo, porque só fica no celular. Peraí que eu estou resolvendo umas coisas aqui com a minha mãe. Tá. Seu neto só fica no celular. Umas 6 vezes que já me chamou na escola. E o outro só fica jogando. Tem condição de um trem desse, não. Só vive enfiado dentro do quarto. A senhora precisa ir lá conversar com esses meninos, porque eu não estou dando conta disso mais, não. Mas sabe, filha, eu estava orando. Seu genro chega do serviço, ó, celular. E quando eu vou lá na igreja, tem que tacar o celular na mão dos meninos, porque senão... vai, fala. Pois é, Deus me falou assim, sabe, que você vai ter um futuro brilhante. Mas que para isso é muito importante você permanecer mesmo depois de casada, honrando a mim e ao seu pai, dizimando e ofertando, sabe? Eu aprendi esses dias que, sabe, filha, dízimo não é 10%, são os primeiros 10%. Isso é um princípio para você ter muito sucesso financeiro. E assim, Deus só ama quem dá com alegria. Então você tem que cuidar do seu coração. E uma outra coisa que Deus estava me falando a seu respeito é que vai dar certo seu casamento. E a sua família vai dar certo. Não, deixa eu te falar, olha, lá na igreja tem um movimento que chama lá na Hope. igreja. Lá você vai aprender. E se você andar perto de mim também, você vai aprender a ser uma mulher que edifica a sua casa. Mãe, esse papo de novo. Mas minha filha não tem... Peraí. Tá, eu já tô indo. Peraí. Problema lá da empresa. Acho que não vai dar pra gente ter esse papo hoje, não. Minha filha, então deixa eu te falar, olha, de qualquer maneira eu quero te abençoar, foi muito bom. Que o grande amor de Deus e as grandes consolações do Espírito Santo possa estar sobre você essa semana. Tem uma semana de vitória, tá? Eu te amo, fica Também com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tá bom, tô indo, amiga. Já tô indo, a gente vai se encontrar no shopping, depois eu vou na escola resolver umas coisas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Deus fica aqui contando os minutos para você chegar. E Ele envia um pastor para te dar uma instrução. Ele envia outro pastor para te aconselhar. E Ele te dá um pai e uma mãe para te instruir, te disciplinar. E você está igualzinho a personagem aqui, rolando a tela do seu celular enquanto o culto está acontecendo, interagindo no TikTok, respondendo o WhatsApp da sua empresa, enquanto Deus está falando, olha, é assim que você vai prosperar com a sua família. A chave da sua prosperidade financeira está aqui, e você está rolando o Instagram. E você está em outro lugar. Você está aqui só para cumprir uma função social. Eu fui no culto.
pastor Eduardo me viu, eu até dei um tchau para a pastora Márcia e tal, tá tudo certo. Eu fui no culto, meu filho viu que eu fui no culto, então eu ensinei ele no caminho. Só que amanhã o seu filho tá aí, ó, igualzinho ela, né? Falando que o filho tá sendo chamado a atenção na escola, mas a hora que a mãe vai conversar, a hora que Deus está falando no culto, ela também tá. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Pode trazer aqui, fazendo favor. O exemplo que arrasta. Então não basta só vir no culto, isso aqui também não é ensinar a criança no caminho. No caminho é quando você paga um preço de verdade. Eu quero te perguntar, o que é mais difícil? Gastar tempo orando e jejuando pela sua família, ou ter que pagar um advogado para enfrentar um divórcio? Homem, estou falando com você, tá? Deus te constituiu para ser um sacerdote. E sacerdote precisa colocar a sua família em oração. Você acha que ser cabeça é só pagar as contas da sua casa? Eu quero te falar uma coisa, é a parte mais fácil. E se você não está dando conta nem disso, é preocupante. Ser um provedor é prover também o espiritual, o emocional. Isso é ser provedor. Sacerdote não é um bônus que, sabe, você pega ali um crachá e fala, agora eu sou sacerdote, eu vou vencer todas as minhas batalhas. Não se prepara para você ver, não. Não paga o preço do ônus. A sua família vai ser mais uma como todas essas ali do mundo que está sendo destruída. Em 1 Coríntios 11, no versículo 3, está escrito assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Ou seja, o homem tem um modelo para seguir. O cabeça dele é Cristo. Então deixa eu ver como que Cristo cuidou da igreja para eu cuidar da minha esposa e dos meus filhos. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Todo mundo tem um exemplo a ser seguido. Você está seguindo o exemplo de quem? Para continuar fazendo o que você está fazendo? Deus te confiou uma família. E a oração é fundamental. Ah, Márcia, mas minha esposa ora. Ela foi para a igreja primeiro. Deixa eu te falar. Deus perdoa o tempo da ignorância. Você não é ignorante mais não. Enquanto você era novo na fé, a sua esposa, que talvez tenha ido primeiro para o evangelho, assim como aconteceu lá em casa, eu cobri muito o Rodrigo enquanto ele não conhecia da palavra. E esse é o nosso papel mesmo. O papel, um dos papéis da mulher é ser intercessora do marido. E às vezes cobrir a imaturidade dele enquanto ele não conhece a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer que a oração, ela é fundamental. A Susana Wesley, eu estava lendo esses dias na internet sobre a vida de João Wesley e encontrei a história da mãe dele. Ela foi uma mulher muito simples, que viveu um tempo de escassez em casa. Ela teve 19 filhos e nessa caminhada ela perdeu alguns. Mas o útero e os joelhos dessa mulher gerou o avivamento do mundo através dos 2 filhos, João Wesley e, esqueci o nome do outro, Charles Wesley. E você, o que você está gerando? Gente, o papel do homem é fundamental. O papel dos pais é tão importante que Deus deu José para Jesus. E eu queria um pouquinho da paciência de vocês, porque minha palavra não termina aqui e eu queria pelo menos concluir ela. Eu quero assim que as crianças, eu sei que agora traz uma agitação para a nave, mas eu queria que vocês continuassem com atenção aqui. Eu posso contar com vocês?
Glória a Deus. Eu preciso entregar esse recado aqui para vocês. Então eu quero pedir pelo menos mais 15 minutos da sua compreensão. Então, pai, você é tão importante, porque se o modelo de família não fosse tão importante para Deus, Deus poderia ser o provedor de Maria, e Maria poderia ter vivido uma produção independente, já que fisicamente não precisou de José para ela engravidar. Mas não, Deus entregou José para ser pai de Jesus. Por quê? Porque é o pai que dá o destino para os filhos. Homem, pai, o que você tem feito com essa responsabilidade que Deus te entregou? Quem tem sido os tutores na sua ausência dos seus filhos? Sabe, porque você vai colher aquilo que você plantou. Não tem jeito de ser diferente. Então Deus te confiou a liderança de uma família, e Ele vai te cobrar. Mulher, você achou que você ia ficar de boa nessa aí? Não, eu vou falar para você também. Em Provérbios 31, o versículo 10 e 12, nós conhecemos ele de cor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Ah, então quer dizer que o coração do marido é uma responsabilidade minha. O marido tem a responsabilidade da mulher e dos filhos, e a mulher tem a responsabilidade do coração do marido. Olha só, o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessita de despojo. Sabe o que tem falado em outra tradução? Está escrito assim, ó: a ela nenhuma fazenda faltará. Se eu cuido do coração do meu marido, ele tem liberdade, ele tem permissão para prosperar. Olha a sua responsabilidade. E o último versículo? O último versículo está escrito assim: ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. O que você tem feito do seu marido? Você foi constituída para ser essa coluna, para você fazer a diferença. O homem, a responsabilidade do homem é trazer uma semente. E nós temos essa responsabilidade de gerar, né? Em nós é gerado um coração de um homem que prospera, que tem responsabilidade. Em nós é gerado. O homem te traz uma sementinha, um esperma. Você devolve para ele um bebê. Pronto, lindo, perfeito. Ele te traz uma casa. Você devolve para ele um lar, se você tiver sabedoria. Às vezes, ele traz da rua uma notícia ruim, desagradável. Em você pode ser gerada a esperança, se você for sábia. Mulher virtuosa, quem a achará? Agora, seu marido traz uma notícia ruim, e você fala assim: não, com você só podia acontecer isso mesmo, né? O que eu posso esperar de um jumento desse? Você tem a obrigação de gerar. Em você, Deus espera que você gere. Não é só um filho no seu útero, não. A mulher representa o gerar. Então você vai gerar novas situações. É em você, não é pelo que você sente. Mulher, aprenda uma coisa. Eu não estou falando aqui de sentimento. Eu estou falando de ter uma fé na vertical para colher na horizontal. A situação pode estar ruim, mas você olha para Deus e você traz esperança para onde você está. O seu marido pode não merecer o que você vai fazer, mas você vai fazer para Deus, que merece o seu tudo. A você foi dado a obrigação de edificar, e edificar igual um engenheiro, um mestre de obras. Ele vai passando todo dia, sabe, pela construção, e vai vendo, está faltando cimento?
Está faltando cimento? Está faltando tijolo? O que está faltando? Essa construção não pode ter defeitos, senão ela vai desmoronar. Não pode ficar faltando nem um buraquinho, senão vai ter brecha. Mulher, essa função é sua, de edificar. Para de querer ficar, sabe, no comodismo. Você foi feita para gerar. Gera situações de esperança na sua casa. Tenha palavras de esperança na sua boca. Profetiza sobre a vida dos seus filhos aquilo que você quer colher amanhã. Se tem uma das coisas que eu acho mais feia, sabe o que é? É quando a mulher fala mal do marido. Para de falar mal do seu marido, ele é uma só carne. Você está falando mal de você mesma. E tem mulher que fala mal do marido para os filhos, que é pior ainda. Para com isso, mulher. É feio demais, mulher que fala palavrão, que xinga o marido, que manda ele ir para aquele lugar. Pelo amor de Deus, Deus te fez com uma função de gerar vida e não de gerar desgraça dentro da sua casa. E na Bíblia nós temos vários exemplos de mulheres que nós temos que lembrar. Abigail foi uma delas. Por causa da sabedoria de Abigail, ela salvou um reinado. Ela foi a intermediária da ignorância de Nabal. Mas ela viu, ela não falou nada com ninguém que, sabe? Não, ela foi direto. Foi lá em Davi e fez o que precisava, e Davi acalmou, e a ignorância do marido foi desconsiderada, porque Abigail teve sabedoria. Ela salvou um reinado. Débora é outro exemplo. Quando Débora, esteve como juíza da nação, quando ela ficou sabendo que o seu exército estava sendo esmagado, que o seu povo estava sendo esmagado por um exército, ela foi lá no general e falou assim: se for preciso, eu vou para a guerra com vocês, mas eu estou aqui intercedendo. Débora se colocou como mãe de uma nação. Sabe esse sentimento de mãe? Deus não pede para você ocupar o lugar da mãe do seu marido, não. Escuta bem para você não fazer confusão com isso. Mas Deus quer que você tenha esse sentimento de mãe quando você estiver intercedendo pelo seu marido. Porque por filho a gente se contorce, a gente chora, mas a gente expressa: Deus, com meu filho não. Gente, eu lembro quando meus meninos eram pequenos, quando era adolescente, eu falava assim: que a dor deles passa para mim. Você tem o coração do seu marido, você tem que ser essa intercessora dele. O sucesso dele depende da sua intercessão, sim. Então, Deus está te chamando para ser como Débora, se colocar como mãe no sentido da intercessão, tá? É esse sentido. O resto, não, o resto é mulher. Pronto, sem confusão. Outro exemplo que eu gosto muito é o exemplo da Sunamita. A Sunamita estava com um filho morto. E ela mirou o rumo do profeta. Mirou. E ela foi. E chegava gente: como que tá? Tá tudo bem. Como que tá? Tá tudo bem. Como que tá? Tá tudo bem. E o filho estava morto. Ela só abriu a boca e falou da verdade com o profeta. Tem gente que fala dos problemas que está acontecendo para todo mundo que está ao redor, que se torna público todas as dificuldades, as mazelas. Pega o telefone, liga para contar o que de ruim o marido fez. Meu Deus, que benefício que você tem fazendo isso. Eu não sabia nada, eu não tinha profundidade nenhuma dessa palavra, mas eu louvo tanto a Deus que no início, porque eu vim pela dor para o Evangelho, e no início do meu casamento eu enfrentei muitas dificuldades. E as pessoas me perguntavam: Márcia, como que está? Tá tudo bem. Mas a pastora que estava do meu lado sabia que não estava nada bem. Márcia, como que está o Rodrigo? Eu falava: tá uma bênção. E hoje, gente, o Rodrigo
é a maior bênção que eu tenho na minha vida. Porque eu profetizei, porque eu olhei para Deus e vi o que Deus tinha para mim. Eu não tive o sentimento de olhar para o que estava acontecendo aqui. Eu olhei para Deus e eu colhi o que eu profetizei. Às vezes a gente estava em situações difíceis financeiras. Eu acordava de manhã e falava assim: eu sou casada com um milionário. E às vezes no banco não tinha o dinheiro nem para pagar a parcela que tinha que pagar. Mas eu falava para ele: eu casei com um homem milionário. Você pode não estar, mas você é. Eu não tinha essa profundidade aqui não. Mas Deus me trouxe um coração tão obediente, que tudo o que Deus utilizava de uma pastora para trazer como verdade, eu não ficava rolando a tela no celular, distraída, não. Eu pensava: nossa, então a terra prometida tem tudo isso? Na terra prometida eu tenho esse marido? Ah, então como é que eu luto? Ah, é essa arma espiritual? Não, então beleza, pronto, obediência, obediência. Agora tem gente que a gente vai aconselhar e a pessoa fala assim: foi lindo com você, mas comigo isso não dá certo. Ah, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Deixa eu te contar. Esposa, você tem um marido que merece. E eu quero te contar, marido, você tem a esposa que você merece. Você atrai a medida exata que você precisa para você. Então, se tem alguma coisa de errado, procura fazer a sua parte. Porque em você existe uma responsabilidade, que se a família não está equilibrada, é porque você está faltando equilíbrio. Está faltando cumprir o que Deus te confiou. Eu tenho mais 4 minutos para finalizar do que eu pedi para vocês. Então, agora, para eu fechar, eu quero falar, eu já falei de um homem, eu já falei da mulher, e agora eu quero falar dos pais, os dois juntos. Deus te deu uma família. Ensina os seus filhos a serem homens e mulheres sustentáveis. Então, ensina o seu filho também a sofrer. É tão importante quanto proporcionar alegria para ele. Ensina o seu filho a passar por sofrimento. Sabe? Em Hebreus 12 nos ensina que a repreensão no momento, ela não nos traz alegria. Pelo contrário, ela nos traz tristeza. Sabe? Desconforto. Mas no futuro, nós vamos colher fruto de justiça. A gente estava conversando isso ontem na nossa viagem para Brasília. Estava eu, Rodrigo, pastor Eduardo, pastora Jordana, e a gente falando da diferença dos filhos. Cada filho é de um jeito, com cada um a gente tem que usar uma medida, mas Deus nos instrui. Mas o fato é que nós não somos o gênio da lâmpada, sabe, para ficar preocupado com a satisfação dos filhos, querendo realizar tudo que eles querem. Não, Deus está preocupado com o caráter deles, não é com a satisfação. E Ele confiou a nós, para passar para eles esses princípios. Agora, uma esperança você tem. Lá no Salmo 92 fala assim: o justo florescerá como uma palmeira. Na Bíblia, Deus coloca a gente parecido com a palmeira e com a oliveira. São duas árvores extremamente resistentes. Ele fala que se você for justo, se você é uma pessoa que cumpre a sua palavra, se você traz o seu casamento segundo os princípios do Senhor, segundo os conselhos, né, os bons conselhos que você recebe aqui como instrução, você vai florescer. E Deus está falando que nós, enquanto palmeiras e oliveiras, nós temos raízes muito profundas, muito profundas. E em Jeremias 17 Ele te dá um conselho: que você esteja plantado junto ao ribeiro de águas. Esse ribeiro significa a palavra. É a palavra que vai fortalecer essas raízes. Agora, a minha pergunta no dia de hoje é: aonde as suas raízes estão plantadas? Onde as suas raízes estão plantadas? É na rocha, que é Jesus? Ou é no medo? É na frustração? É na comparação? É na aparência? No orgulho? Na religiosidade? Eu quero te fazer um apelo.
Se durante a palavra você se identificou com uma oliveira brava que precisa ser enxertado na oliveira verdadeira, se você fez um balanço e viu que precisa de alinhamento, e viu que a sua expectativa estava depositada no lugar errado, mas que você precisa reposicionar o seu coração, eu quero que você fique de pé no seu lugar, não precisa vir aqui à frente. Já são 12:14 e eu tenho compromisso com o seu horário. Eu te pedi 15 minutos e eu vou finalizar. Se você precisa de realinhar o seu coração para ser essa palmeira que vai florescer, para ser essa oliveira que vai ser tão forte, tão resistente, com as raízes plantadas junto ao ribeiro, que é a palavra, aqui no trono está jorrando. Aqui no trono está jorrando. Se você precisa reconfigurar, eu vou fazer o apelo pela última vez. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, eu sei que eu não sou nada, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. E muito maior é aquele que está em nós, que é o Senhor, do que aquele que está no mundo. Todas essas pessoas que levantaram aqui, elas precisam de um auxílio. Elas decidiram realinhar o coração delas com o Senhor. Elas precisam de força, de restauração, de resignação. Elas querem, Pai querido, experimentar dessa água do ribeiro, da fonte que é o trono. Então, Deus, em nome de Jesus, derrama sobre cada uma delas, Pai, uma unção nova. Derrama sobre cada uma delas, Pai querido, da sua fortaleza, do seu escudo. Pai, coloca fome e sede na tua palavra, Pai querido, sobre a vida de cada uma delas. Deus, entrega a elas a sabedoria, Pai. Revela para elas o que está na sua mente, Pai, que é a sabedoria. Dê a elas a unção do discernimento, Pai. Oh, Pai querido, que a lâmpada de cada uma delas tenha um farol gigantesco para iluminar o caminho. Deus, coloca, endireita esses caminhos, Pai querido. Vai à frente de cada uma delas, Pai, retirando os espinhos, retirando as pedras. Oh, Deus querido, destravando os caminhos, derrubando os portões de ferro, tirando os grilhões, Pai querido. Mas entrega a elas a vitória, a riqueza, Pai querido, de viver numa terra que mana leite e mel, que é a bonança, que é a alegria, Pai querido, que é o conforto de ter uma família equilibrada, de ter filhos na Tua palavra. Essa é a terra prometida que o Senhor nos dá. Faça com que essas pessoas avancem, Pai querido, para entrar na terra prometida. Fortalece ela nas lutas, Deus, para que elas possam vencer os gigantes que têm derrotado elas em tantas batalhas. Tira, Pai querido, a mente de cada uma delas daquilo que não edifica. Oh, Pai, coloca o coração delas no Senhor, no Senhor. Provoca nelas uma fé racional, Pai querido, aonde elas não veem a situação, mas que elas possam olhar para o Senhor. Faça um milagre nessa manhã, Pai querido. Realinha esses corações, configura, Pai querido, a fé de cada um dos meus irmãos. Assim como o Senhor fez comigo um dia, Pai, me resgatou, me edificou. Pai, hoje eu colho tantos frutos lindos, Pai querido, de uma obediência. Coloca obediência no coração do seu povo, Pai. Coloca obediência no coração do seu povo, para que eles também possam, como eu, desfrutar de frutos tão maravilhosos, de um casamento gostoso, de filhos maravilhosos, de netos. Deus, em nome de Jesus, abençoa o seu povo. Em nome de Jesus, vá de encontro ao coração de cada um, e que eles possam voltar para casa alimentados pelo Senhor, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. Posso finalizar, pastor? Pode. Que o grande amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo possa acompanhar vocês durante essa semana. Que vocês tenham uma semana de vitória, sabendo que Jesus ama vocês. E que quando Deus falar no trânsito, através do cônjuge, através dos filhos, de um pastor, que você não se distraia, mas que você pegue a instrução e guarde ela na tábua do seu coração. Esse é o segredo. Amém? Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Glória a Deus.